Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria que nesta riquíssima oportunidade você pudesse dedicar a sua atenção para que nós possamos compartilhar juntos a meditação de um texto bíblico. E eu gostaria de trazer algo que o Espírito Santo colocou em meu coração, um texto que eu acho riquíssimo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. Talvez você já possa ter ouvido falar do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas eu gostaria que, se você pudesse, até pegar a sua Bíblia, para compartilhar comigo, texto a texto, versículo a versículo, para que você possa entender a grandiosidade deste texto bíblico. O que esse texto ele vai trazer para nós como enriquecimento de fé? Nós sabemos que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós sabemos que para agradar a Deus é preciso que tenhamos fé. E a fé é algo que nós se aperfeiçoa a cada dia. Não tem como nós adquirirmos fé se nós não lemos a palavra de Deus. A fé natural humana, aquela fé que você diz, eu vou até a cidade e vou voltar, esta consciência ela não vale nada perante o mundo espiritual, porque nós não estamos vendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Agora, quando nós adquirimos fé, nós sabemos que nós podemos ir até a cidade e retornar, independente de qualquer circunstância, como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram ordenados para que eles pudessem se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, e eles rejeitaram, e ele disse que certamente o nosso Senhor nos livrará da fornalha. Mas imediatamente também ele disse ao rei, e se ele não nos livrar, mesmo assim não adoraremos a sua estátua. Então esta é a convicção de fé. Nós podemos se deslocar e ir até o centro da cidade, independente do que vai acontecer, porque o crente, o cristão verdadeiro, eu não estou falando de evangelho, pessoas evangélicas, eu estou falando de cristão. O cristão autêntico, o cristão verdadeiro, não importa as circunstâncias que aconteçam, de todas as formas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa a adversidade, não importa o tamanho do temporal, não importa a circunstância, o que importa é que nós estejamos na presença de Deus. É isto que nos importa. O que importa é que nós confiamos nele e sabemos que ele tem o melhor para nossas vidas. E isso nós vemos nesse texto. Quando acontece esta passagem bíblica, acontece diante de uma grande tribulação que a igreja estava passando. Os discípulos estavam sendo afrontados, os discípulos estavam sendo perseguidos de todas as formas. A perseguição era tão grande que, se nós formos vermos textos mais atrás, nós vamos ver que Tiago foi morto à espada, já tinha ceifado a vida de Tiago. Os discípulos já tinham sido presos, já tinham sido açoitados, porque estavam proclamando o nome do Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado. E estava uma perseguição implacável.
Estevão tentam, ali diante do conselho, mostrar para o sacerdote a importância de Cristo, a importância da ressurreição, mas eles não querem ouvir. E eles acabam matando Estevão, apedrejando ele. E ali o povo fica disperso. Agora, o que me chama a atenção, meu querido amado irmão, irmã, você amado ouvinte, o que me chama a atenção é que quando nós vemos verdadeiramente cristão, pessoas que realmente não têm um título somente de evangélico, mas sim tem um título de cristão em seu coração, nós vemos que a igreja que Cristo colocou na terra, o ideal de Cristo na terra, ele começa a florescer, ele começa a crescer. E nós vemos que neste período é um período que mais a igreja cresce, mais os discípulos eles se empenham em fazer uma grande obra, uma obra genuína. Era para esta situação estar acontecendo, sabe o quê? As pessoas estão se escondendo, as pessoas estão se distanciando da palavra, não querendo demonstrar que era um seguidor de Cristo, porque a perseguição através dos discípulos estava sendo implacável. Eles queriam destruir. Nós podemos relatar um pouco mais atrás, no versos de número... O versículo 2, eles estão cheios de poder. Por isso que precisamos, meu querido amado irmão, se revestir de poder. Então, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, sabe o quê? Os discípulos, eles padecendo, eles sendo perseguidos, eles sofrendo aflições pelo amor da palavra de Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 5, versos 17, nós vamos ver que ali os discípulos já é colocados numa prisão. São presos, literalmente preso. Mas como Deus é fiel, Deus envia um anjo para retirá-los da prisão. E eles são retirados da prisão e o anjo dá uma ordem. Ide apresentai-vos ao templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Pregue a palavra. Pregue a palavra verdadeira, em tempo e fora de tempo. Não importa a circunstância, pregue a palavra, fale, porque é isso que Deus quer. Mas nós vemos que não para por aí, a perseguição começa novamente, e eles estão recolhidos ao conselho. Aí Tiago é morto à espada, Estevão apedrejado. No capítulo 8, nós vemos uma perseguição implacável. Saulo, que Estevão é morto na frente de Saulo. A capa de Estevão é jogada aos pés de Saulo. E nós vemos no versículo 8 que Saulo ele está irado. E o versículo 8 diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens, mulheres, e encerrava na prisão. Então, era uma perseguição implacável, meu querido amado irmão. Era algo assustador. Eu tenho certeza que se hoje acontecesse uma perseguição desta forma, eu tenho certeza que muitos que se titula cristão, mas são apenas evangélicos, essas pessoas com certeza iriam se dispersar mesmo, iria permanecer no anonimato, ser cristão, agente secreto. Ninguém vai saber que ele é cristão, porque nós estamos atravessando uma geração de cristão anêmico, cristão que não pode ouvir uma exortação, cristão que não busca a verdade, não quer nem saber da verdade, quer saber se implantar dentro de uma fantasia. Nós temos pregadores que eles não pregam a verdade da palavra, eles pregam, sabe o quê?
as fábulas para agradar as pessoas, com medo das pessoas saírem da igreja. E muitos saem de igreja e ficam perambulando de um lado para o outro, porque não tem um vínculo com o cristianismo. São evangélicos. Ser evangélico não significa ser cristão. Para ser cristão, a pessoa tem que dar testemunho de cristão. Como esses discípulos foram cristãos, deram testemunho, muitos deram as suas vidas para mostrar o apreço que eles tinham pelo amor de Cristo. Então, quando nós vemos a igreja ser assolada, os discípulos sendo perseguidos, pessoas sendo encerradas na prisão, pessoas sendo mortas à espada, mortas apedrejado, nós vemos que mesmo aqueles que permaneceram firme e fiel, porque em Samaria Filipe faz algo maravilhoso, e mais maravilhoso ainda faz o povo daquela cidade, que deveria, muitas pessoas que tivessem a oportunidade de ouvir esta mensagem, tomar como exemplo para a sua vida. Olha o que o texto diz no versículo de número 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Anunciando a palavra. Eles não iam contando história, eles não iam montando fábulas, eles iam anunciando a palavra. Eles iam falando, sabe o quê? Da importância da ressurreição de Cristo. Por que que teve que acontecer? Por que que o véu havia de ser rasgado? Para que as pessoas pudessem ter acesso livre ao reino de Deus novamente. Porque foi isso que foi feito. Foi para isso que Cristo veio. Cristo veio para rasgar o véu, para arrancar os querubins da porta do Éden, para deixar uma porta aberta. Como Jesus disse, eis que ponho diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Então esta porta foi colocada diante de nós, meu querido amado irmão. Essa porta ela foi aberta. E é por isso que nós podemos glorificar a Deus. É por isso que nós devemos dar aleluia. É por isso que nós devemos obedecer os seus estatutos, obedecer os seus mandamentos, procurar fazer com zelo e com amor aquilo que está dentro da palavra de Deus. Porque é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, porque a palavra é o próprio Cristo vivo. E a Bíblia diz, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu querido amado irmão, se a palavra entrar no seu coração, se a palavra te libertar de algo, com certeza você será uma pessoa livre. Filipe era um desses que estava em Samaria anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Esse é o versículo 5. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe a Samaria, lhe pregava a Cristo, que é a palavra. Olha, presta atenção, meu querido amado irmão. Presta atenção, pega a sua Bíblia, acompanhe essa leitura. Acompanhe essa leitura, eu tenho certeza que vai ser enriquecimento para a sua vida. Muitas pessoas andam atrás de milagres. Muitas pessoas andam de um lado para o outro, profecia daqui, profecia dali. Ah, vamos lá naquele templo que lá tem profecia. Ah, vai vir um pastor de fora e ele tem muita revelação. As pessoas andam atrás disso daí, mas não andam atrás, sabe do quê? Da fé. Não anda atrás de ouvir a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Por isso que eu disse que nós temos uma geração de crente sem fé, anêmica. Se acontecer uma perseguição, todo mundo foge, porque não se alicerçam na palavra de Deus. Não tem fé o suficiente para receber milagre, não tem fé o suficiente para invocar o nome do Senhor, não tem fé suficiente para poder orar e Deus realizar um milagre. Pessoas sem fé que vivem em função de que as pessoas orem para Ele. E nós precisamos ter autoridade porque Cristo Deus nos deu essa autoridade. Então nós precisamos, meu querido amado irmão, alcançar aquilo que Cristo nos deu. Ele nos deu autoridade para que possamos fazer até, segundo Ele, além do que Ele fez. Então, quando nós olhamos no versículo 5, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Olha o verso de número 6. Presta atenção, meu querido amado irmão. Versos de número 6.
capítulo 8, Atos dos Apóstolos. E a multidão unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. O que Filipe fazia? Pregava a Cristo. O que a multidão fazia? Unanimemente. Unanimemente significa todos. Todos que estavam ali naquela cidade prestavam atenção naquilo que Filipe dizia. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Que sinais era esse? Sinais que o resultado veio da própria população, veio da própria multidão. Por isso que aqui se confirma, sabe o quê? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o milagre é atuado pela fé. Por isso que quando as pessoas vinham até Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, se quiseres, pode me fazer limpo. As pessoas vinham ao encontro de Jesus, eles vinham com fé, com toda a autoridade de fé. E o próprio Jesus confirmava, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. O próprio Jesus confirmou isso aí por várias vezes. Nós podemos citar várias pessoas que vieram ao encontro de Jesus e foram beneficiadas pelo ato da fé. Aqui nós vemos, sabe o quê? Filipe, ele desce a Samaria e prega a Cristo, que é a palavra. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Prestavam atenção na palavra, naquilo que Filipe pregava que era Cristo. Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Por que era curado? Porque as pessoas ouviam aquilo que Filipe dizia. E o que Filipe dizia era a palavra. Filipe pregava a palavra. E a multidão ouvia a palavra. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. E quando a multidão tem fé, o milagre acontece. Então todos que vinham ao encontro de Filipe, necessitando um milagre, um coxo, um paralítico, uma pessoa endemoniada, o demônio é expelido daquela pessoa. Por quê? Porque a fé chegou no coração daquela pessoa por intermédio da palavra que Filipe pregava. O coxo era curado porque a fé chegou, porque ele ouviu Filipe pregar a palavra. Agora hoje nós olhamos para a igreja do século 21, as pessoas estão envolvidas no celular, mandando mensagem, as pessoas não perdem um tempo para poder ouvir a palavra, porque tem algo mais importante para meditar, que é o WhatsApp, que é isso, que é aquilo. E quando você faz uma pergunta para um membro de uma igreja, ele não tem uma resposta, ele não sabe. Por quê? Porque nunca ouviu a palavra. Como é que vai ter fé no coração? Na primeira adversidade, na primeira tribulação que essa pessoa enfrentar, ele vai estar desgastado, ele vai estar sem fé. Olha o que diz o verso 8. E havia grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque era uma cidade que ouvia a palavra, uma cidade que adquiriu fé, uma cidade que os demônios foram expulsos dela. As pessoas que sofriam com deficiência física foi libertado da deficiência física. É para ser assim hoje, meu querido amado irmão, irmã. É para ser assim hoje, se as pessoas dedicarem a ouvir, se as pessoas obedecerem aos estatutos, os mandamentos de Deus. O amor não chega no coração do homem, não chega no coração da mulher para com o próximo. Eu sempre falei, sempre fiz questão de falar sobre o amor que tem que habitar no coração do homem, no coração da mulher. Um sorriso, um cumprimento, mas as pessoas vivem apressadamente, que se é dentro de uma igreja, bem não dá a benção apostólica, as pessoas já estão saindo, correndo, indo embora, deixando de cumprimentar um irmão, deixando de dar uma satisfação, deixando de fazer um contato, nada, não existe mais um vínculo amoroso dentro do mundo cristão, e quer estar em comunhão com Deus. Como vai estar em comunhão com Deus dessa forma? Se um dos mandamentos que possa estabelecer a vontade de Deus na terra é o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, de estar em união com o próximo, de estar cheio de amor com o seu irmão, então a cidade era uma cidade feliz, uma cidade onde a alegria parava naquela cidade. Por quê? Porque Filipe foi lá e pregava a palavra, que é Cristo. As pessoas ouviam tudo que Filipe pregava.
E como a Bíblia não se contradiz, a fé chegou ao coração do povo daquela cidade. Por quê? Porque ouvia a palavra. E quando a fé chega, as pessoas são libertas, as pessoas são curadas. Aonde não vai ter alegria num lugar desse jeito? Num lugar onde tem amor, onde tem carinho, onde tem carisma, onde tem presença de Deus, onde tem o poder de Deus, onde tem a palavra de Deus, onde tem pessoas que têm interesse pela palavra de Deus. Enquanto a igreja não entender que é melhor obedecer do que sacrificar, não adianta você sacrificar, não adianta você adorar sem você obedecer. Não adianta. Isso eu não falo pela minha opinião, é pela palavra. O próprio Deus disse, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque sacrifício sem obediência não vale nada, é sacrifício de tolo. Louvor sem estar dentro da obediência é louvor de tolo. Eu poderia trazer vários textos bíblicos para mostrar. Um deles está, sabe o quê? No livro de Amós, capítulo 5. Fala, ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vos esse dia do Senhor? Trevas será e não luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele um urso, como se entrando em sua casa e sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridade, sem nenhum resplendor? Aborreço e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. E ainda que ofereçais holocausto e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim, ó estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Então Deus está irado aqui, ó. Deus está irado. A situação das pessoas pensando exclusivamente, individualmente, a cada um, sem ter, sabe o quê? O desejo no coração de fazer com que a união e a integração possa dar sustentação àquilo que Deus quer, que é prevalecer o amor de Deus na vida das pessoas. Então, meu querido amado irmão, eu creio que nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus, crescer na graça, no conhecimento, para que amanhã, diante das tribulações, diante dos vendavais que poderão surgir, poderão vir sobre nossas vidas, nós temos fé suficiente para romper as barreiras, romper as diversidades, passar por elas de cabeça erguida, sabendo que o nosso Redentor vive e em breve se levantará a nosso favor. Fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós não vamos adorar, nós entraremos na fornalha e o nosso Deus nos livrará. E se Ele não livrar também, nós não vamos adorar. Convicção de cristianismo, independente da circunstância. Nós serviremos ao Senhor. Isso é muito importante. Como Josué disse, no finalzinho do livro de Josué, nós vemos Josué confirmando aqui algo muito importante. E ele diz no versos 14 do capítulo 24, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais, seus deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo, disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, a quem tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até os amoreus, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto nosso Deus. Reconhecimento
entendimento, sabia o que Deus havia feito. Essa geração, a geração que passou pela terra, pelo deserto, para chegar até a terra que manava leite e mel, conduzida por Josué. Os filhos dos pais que não conseguiram atravessar porque murmuraram, foram impedidos de chegar até a terra prometida. Mas aqui estão a herança, aqui estão os filhos da herança, preparado, pronto para servir o Senhor. Então, meu querido amado irmão, entenda que Deus, Ele tem algo especial para a minha vida, para a sua vida. Deus, Ele quer fazer de você um vencedor nesta terra. Ele quer que você coma o melhor dessa terra. Ele quer que você tenha a vida com abundância, mas acima de tudo, Ele quer que você confie nele, que você possa dedicar a meditar nas ordenanças, nos mandamentos, nos estatutos. Servir a Deus é reconhecer aquilo que Ele requer de nós. Eu não estou aqui por acaso nesta noite. Eu não estou aqui por causa de uma situação financeira, por causa de eu estou ganhando dinheiro sobre isso aqui. Não, eu estou aqui porque eu quero atender de todo o meu coração e todo o meu desejo aquilo que Deus colocou no meu coração. É de levar a palavra dele aos corações daqueles que estiverem abertos para ouvir, para que a fé seja gerada, para que o milagre aconteça, para que haja transformação, para que haja edificação, para que haja projeto de salvação, porque o projeto de salvação não é eu que coloco na sua vida, é você que coloca no seu coração. Se existe alguém que pode separar uma pessoa de Deus, é a própria pessoa, através do pecado. Por isso que Paulo diz: quem nos separar do amor de Deus? A tribulação, a tristeza, a angústia, a fome, a miséria, a morte, nada poderá nos separar da presença de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, meu querido amado irmão, que nada, a não ser nós mesmos, a não ser eu e você. Eu posso estar aqui hoje levando a palavra de Deus ao seu coração, levando a palavra de Deus à sua vida, mas amanhã eu posso me determinar a desviar da presença de Deus, eu posso me determinar, sabe o que? A não servir mais a Deus, haver uma separação de Deus pelo pecado, pela desvalorização do amor de Deus para com as nossas vidas. Como muitas pessoas estão saindo fora da direção de Deus por causa de situação financeira, por causa de dinheiro. Muitas pessoas saindo fora da presença de Deus, não querendo pregar a verdade, porque a verdade ela dói. Não existe verdade que não tem um pouquinho de dor. Não existe verdade que não se aplica uma renúncia para servir a Deus. Nós não temos que receber dele, ele tem que tirar de nós. Nós olhamos para Deus e nós temos que enxergar desta forma Deus. Ele tem que tirar de nós, ele tem que tirar, sabe o que? O ato pecador nosso, o ego, a nossa hipocrisia. Ele tem que arrancar as coisas de nós para que depois ele possa nos beneficiar. Então nós temos que se deixar levar pela vontade de Deus para que ele possa nos purificar, para que ele possa nos preparar, para que ele nos possa, sabe o que? Fazer templo do teu Espírito, para que ele possa habitar em nós. Imagina, meu querido amado irmão, Deus habitando dentro de você, que é o que ele faz. Habita dentro de nós através do teu Espírito. Olha que maravilhoso. Nós temos esse privilégio de receber o Espírito de Deus em nossas vidas. Será que não vale a pena nós se curvarmos diante dos nossos conceitos pecaminosos e procurar se consertar? Procurar ser cada vez mais alguém que possa agradar a Deus? Eu acho que podemos. Podemos nos aperfeiçoar a cada dia. Podemos crescer no conhecimento, na graça a cada dia. Podemos olhar para a palavra e procurar dentro dela a verdade. E acatar essa verdade. Procurar obedecer esta verdade. Para que nós possamos obter sucesso a cada dia. Para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento a cada dia. Para que nós possamos ser instrumento. Você acha que Deus quer que você fique parado? Quer que você feche a sua boca e não fale nada? Não, Deus quer te encher, Deus quer fazer de você, sabe o quê? Um instrumento de bênção na vida das pessoas.
quando as pessoas chegarem até você desesperadas, as pessoas chegarem até você sem rumo, você ter um rumo a dar a elas. Ela, não, se é o médico que desistiu, o médico que deu a palavra final, fique tranquila, porque além da palavra final do médico, tem a palavra final de Deus. Se Ele der a palavra final, aí está consumado. E se estiver consumado, é pela vontade dEle, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós temos que entender que Deus, Ele nos separa para que nós sejamos instrumento de base na terra. Para que nós possamos, sabe o quê? Trazer a promessa de Deus sobre a vida de cada um. Então nós precisamos entender que este é o projeto de Deus. Deus, Ele não vai pegar você, meu querido amado irmão, para fazer de você uma pessoa de base, calado, sem respaldo, sem testemunho, sem nada. Ele vai pegar você para trazer testemunho, infeliz daquele que dá testemunho mal da presença de Deus. Então nós temos que aceitar a incumbência que Deus traz para nossas vidas, para que nós sejamos agraciados a cada momento pela grandeza de Deus. Tá certo, meu amado? Eu quero que você fique com essa mensagem ao seu coração, que você possa ser abençoado por esta palavra, que você possa crescer no conhecimento, na graça, que você possa buscar cada vez mais a verdade, para que Deus possa estar abençoando a sua vida. É o que nós desejamos através do programa Conversando com Deus. E Deus vai fazer milagres na sua vida, Deus vai transformar a sua vida, eu tenho certeza, pelo poder do nome de Jesus.